Convidar a todos para acompanhar agora uma entrevista com o advogado criminalista Fábio Tofik, um jurista conhecido, respeitado no Brasil. Fábio vai nos ajudar tecnicamente a entender os próximos passos. Fábio Tofik, muito obrigada por aceitar o nosso chamado de última hora, meu caro, e nos ajudar a entender o que esperar desse processo. Eu começo lhe perguntando sobre essa configuração que estamos chamando aqui de inédita, do que pode ser uma delação premiada liderada tanto pela Procuradoria-Geral da República quanto pela Polícia Federal. Qual é a sua avaliação dessa possibilidade? Se você puder explicar um pouco se há diferenças, inclusive de negociação para cada caso. Olá, Thaís. Olá a todos. Thaís, na verdade, existe a possibilidade tanto de você fazer um acordo com a Procuradoria-Geral da República, com o Ministério Público, a lei prevê essa possibilidade, como também existe a possibilidade de fazer um acordo com a Polícia Federal. Na Operação Lava Jato, houve pessoas que, por diversas razões, não conseguiam fazer o acordo com o Ministério Público não demonstrava interesse no acordo, e aí essas pessoas corriam para tentar fazer o acordo com algum delegado da Polícia Federal. O acordo com a Polícia Federal, ele não tem a mesma força, ele não dá o mesmo conforto, a mesma segurança que dá um acordo feito com o Ministério Público. Por quê? Porque, obviamente, quem vai acusar a pessoa na justiça é o Ministério Público. E se você celebra o acordo com o Ministério Público e esse acordo é homologado pelo Judiciário, há uma garantia de cumprimento e de que aquelas cláusulas, de que aqueles benefícios previstos serão cumpridos, serão efetivados numa eventual sentença, que com a Polícia Federal não tem esse mesmo conforto, essa mesma garantia. Então, são acordos possíveis, mas porque nós temos que lembrar que o acordo de colaboração premiada, ele é um acordo em que se estabelece ali benefícios, reduções de pena, pagamentos de multas. Existe inclusive no STF hoje uma discussão se essa multa pode ser prevista já na assinatura do acordo ou se ela precisaria de uma sentença, mas ao final é uma sentença de um juiz que vai aplicar o acordo ou não. O juiz pode, ao final, por exemplo, entender que o colaborador não colaborou efetivamente da forma como prometeu e acabar não aplicando os benefícios. Claro. Agora... Então, é claro que quando o Ministério Público faz parte do acordo, é muito melhor do que só a polícia. Claro, não, é importante esse ponto, porque nós estamos falando aqui da segurança jurídica, inclusive, desse processo, Fábio, porque você sabe bem que a gente tem passado situações em que acordos são tão revisados e a história foi sendo recontada e há essa insegurança. Agora, eu queria te perguntar exatamente sobre o que a gente pode esperar do ponto de vista até do processo, com Daniel Vorcaro sendo transferido. Não quero saber exatamente do caso Master, mas diante dessa configuração que se formou com essa transferência dele, a troca de advogados, é uma coisa para dias, semanas, meses, e em que condição uma pessoa que cometeu crimes e quer fazer a delação premiada, nós também já vimos aqui versões sendo recontadas, mentiras sendo captadas ali, voltando. E nesse caso específico, mas aí falando tecnicamente, a Polícia Federal parece deter bastante provas. Então, como é que você enxerga esse processo de criação do processo de colaboração? Muito boa a sua pergunta, Thaís, porque é justamente isso que envolve um acordo de colaboração premiada. Ele não pode ser só um prêmio, ele tem que ser um acordo também de colaboração. E ele só faz sentido ser um acordo de colaboração quando a polícia e os investigadores entendem que não reuniram ainda informações necessárias, peças necessárias para montar o quebra-cabeça de uma acusação ou de uma apuração. Então, se a Polícia Federal, por exemplo,
chega à conclusão, ou até o Ministério Público Federal, chega à conclusão de que nas investigações já conseguiram angariar uma quantidade tão importante e relevante de provas dos fatos que estão sendo investigados, que uma colaboração é desnecessária, a colaboração, portanto, ela não é algo exigível, ela não é algo que seja obrigatório, ainda que o réu, o investigado, queira colaborar. Existem muitos casos em que o réu quer colaborar, mas os acusadores entendem que a colaboração dele é desnecessária, porque tudo que já se queria descobrir já se descobriu. Agora, há outros casos em que é necessária a colaboração, não só para esclarecer e trazer mais elementos para fatos que já estão sendo investigados, como também para trazer novos fatos. E quando a gente fala de Lava Jato, por exemplo, nós vamos lembrar que o que importava para os acusadores eram os novos fatos. Naquela época se passou até a querer um efeito midiático, né, com gravações e com conversas sendo interceptadas e tal. O que precisa ter muito cuidado, porque isso pode acabar invalidando uma investigação que pode estar trilhando um caminho correto. A colaboração pode acabar trazendo o veneno que vai viciar toda uma investigação que talvez nem precisasse dela. Então, todos esses elementos precisam ser sopesados, precisam ser analisados para ver se é realmente necessária uma colaboração, qual é o preço dessa colaboração e quais são os elementos, e aqui é outra coisa importante, quais são não só os fatos que o colaborador tem para trazer, mas também as provas que ele tem e que ainda não são de conhecimento da investigação. Porque se ele tiver só provas que já são de conhecimento dos investigadores, a colaboração também não tem razão de ser. Precisam de novas provas. E que provas são essas? Porque a nossa legislação, aprovada depois da Lava Jato, porque a colaboração premiada precisou, obviamente, ser aprimorada por conta de vários erros e vícios da Lava Jato, a lei hoje, a jurisprudência dos tribunais, exige que a palavra do colaborador tenha elementos de corroboração externos, ou seja, não basta a palavra dele, tem que haver novas provas adicionais, documentais, digitais, que corroborem o que ele está falando. Então, tudo isso o colaborador tem que apresentar para que essa colaboração seja aceita. Fábio Tofik, advogado criminalista, um jurista conhecido. Fábio, eu lhe agradeço muito ter aceitado o nosso convite de última hora, porque muita gente está acompanhando esse caso, mas tem uma dificuldade de entender como o processo vai se dar. E a nossa ideia de ouvi-lo foi exatamente para entender esse trâmite, esse roteiro que você nos explica aqui, até porque a última delação premiada que a gente acompanhou de repercussão deste tamanho faz muito tempo. Então, lhe agradeço, lhe desejo uma boa noite e conto com a sua participação novamente aqui no Hora H. É sempre um prazer, estou à disposição. Obrigada, Fábio. Boa noite.